o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, né? E por que isso? Porque filho de Davi é um título messiânico. É um título que indica o Messias, o Cristo, né? Então, com isso, o anjo quis recordar a São José que ele não deve ter medo e nem rejeitar a Virgem Maria por humildade diante do grande milagre da concepção virginal da encarnação do Filho de Deus. Então, veja, é muito comum a gente avaliar que José quis abandonar Maria em segredo simplesmente, assim, bem rasamente, né? Uma visão bem rasa, de que foi simplesmente porque para ela não ser condenada, para ela não ser apedrejada, né? Para o povo não achar que ela era adúltera. Mas existe algo muito maior por trás disso, né? A humildade de José, de achar que ele não era digno de fazer parte de tão grandioso plano de salvação, que ele muito bem conhecia, né? São José era humilde e justo. E não se sentiu, assim, como eu falei, digno de assumir um papel tão alto, tão elevado da paternidade legal do Filho de Deus. Então o anjo recorda a São José as profecias e diz: José, filho de Davi, recorda-te, José, que tu és filho de Davi, que tu és da linha messiânica, que tu és da linha de Davi, da linhagem de Davi, da genealogia de Davi. Então, tu és alto, tu és grandioso, tu és justo, tu és digno de participar, sim, deste plano de Deus. E José, na sua humildade: não, eu não sou digno, é muito grande isso para mim, né? Preferiu abandonar Maria em segredo, né? Aí o anjo aparece: José, filho de Davi, para ele recordar quem ele é, né? E para entender que profecias são essas de que nós estamos falando, nós precisamos ir lá ao Antigo Testamento, né? Por exemplo, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, lá Davi manifesta ao profeta Natã a sua pretensão de fazer uma casa para a Arca da Aliança, dizendo: eu estou aqui numa casa bonita, confortável e bela, enquanto que a Arca da Aliança está numa tenda. Isso não é justo. Vou fazer uma casa. Então, Davi fala para Natã que ele quer construir uma casa para a Arca da Aliança, um templo, né? Que mais tarde será construído por Salomão, né? O templo. Certo? E o profeta Natã inicialmente concorda com ele, até que Deus, numa revelação, orienta o contrário. Deus diz: nada disso. Você não vai fazer uma casa para mim. E então vem a profecia. O Senhor te anuncia que ele, o Senhor, fará uma casa para ti. Ou seja, Davi quer fazer uma casa para Deus, mas Deus diz: não, eu é que vou fazer uma casa para você. Há aqui um jogo de palavras, né, bem significativos. A palavra casa, usada por Davi, significa templo, uma casa de verdade, um edifício. Mas Deus responde dizendo que vai fazer uma casa no sentido de uma dinastia. A dinastia de Davi, a descendência de Davi, da qual faz parte José e Jesus. Casa de Davi quer dizer dinastia de Davi. Aqueles que são os descendentes dele, entre os quais estava José, né? E o grande descendente profetizado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? O Cristo.
E aqui que começa, então, dentro do Antigo Testamento, a visão de que viria um descendente de Davi. Deus fará uma casa para Davi, dizendo: suscitarei um descendente teu para te suceder. Numa visão imediata, é Salomão, né? Salomão que vai suceder Davi. Mas Deus diz ainda: ele construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono de seu reino para sempre. De fato, Salomão construiu o templo. Mas por causa do termo sempre, sabemos que não se trata de Salomão. Porque o reino dele não foi para sempre. Salomão morreu. Né? O reino de Salomão não é eterno. Quem é o rei eterno? Quem é que reina para sempre? Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E Deus continua falando para Davi: eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Claramente, as pessoas que interpretavam essa profecia desde o Antigo Testamento enxergavam muito mais do que uma simples referência a Salomão. Né? Eles viam um outro descendente que aparece claramente nos Salmos e em outras profecias, entre as quais a mais clara está lá em Isaías, capítulo 11, onde diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito do conhecimento e temor do Senhor. E no temor do Senhor estará o seu prazer. Claramente essa profecia, né, é a respeito do ungido de Deus, do Cristo, o Messias que virá, o descendente de Davi. Mas, enfim, eu falava para vocês que é lógico que não tem como interpretar de outra forma, que essa profecia ela não dizia respeito a Salomão, ou seja, o descendente imediato de Davi, porque ele não seria um rei eterno, seu reino não seria para sempre, mas estava falando do Cristo. Então, o povo já estava se preparando desde aquela época, né, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, certo?